povo querido, bom dia, bom dia, bom dia. Família, Deus abençoe, em nome de Jesus. Abençoe seu lar, abençoe sua casa, abençoe sua família. Verificando aqui se está tudo bem, né? Estamos já ao vivo aqui. Que Deus abençoe você de forma maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Ok, tudo certinho, né? Estamos já ao vivo. Agora, quando são exatamente 11 horas e 55 minutos, na cidade, 11 horas e 55 minutos, chat aberto para receber nomes para a oração do meio-dia. Daqui a pouquinho, uma oração poderosa para Deus abençoar você em nome de Jesus. Minha água já está pronta, não é? Aqui, ó, copinho com água, já preparado para orarmos por você, pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Nomes também chegando por aqui para oração, e você já pode deixar seu nome aí no chat aberto, para a gente poder orar por você, né? A Eliana Brito da Silva e família pede oração, Iago Moraes e família pede oração, Leonardo pede oração, Edson pede oração, Rosemary Galvão pede oração, Gildevan pede oração, o Zé Raimundo pede oração e pede também oração pela família. E é interessante que ele entrega, né? Ele pede para entregar algumas pessoas, mas na mão de Deus. O Zé Raimundo, querido, nós vamos pedir a Deus que Deus venha guardar seus passos, que Deus venha guardar a sua família, que Deus venha guardar a sua vida, tá bom? Quero mandar aqui um abraço também em nome do Senhor Jesus para todos os meus irmãos, amigos ali do Moacir do Carmo, Hospital Moacir do Carmo, para os funcionários, colaboradores, enfermeiros, médicos, assistente social, que sempre tem nos recebido ali com muito carinho, muito amor. Que Deus abençoe, Moacir do Carmo. Um abraço, um beijo no coração. Pessoal também do Adão Pereira Nunes, um abraço para todos vocês. O pessoal do Daniel Lippe, do Hospital Infantil, um grande abraço. O pessoal das UPAs, o pessoal aí que dá assistência à família. Que Jesus Cristo abençoe vocês, abençoe cada paciente, que cada um de vocês possam receber o abraço da Missão Evangélica Avivamento Mundial em nome de Jesus. Meu abraço também para o povo querido ali de Marabá. Alô, Marabá, alô, Folha 24. Deus abençoe a todos os amigos ali que nos acompanham de Belém do Pará, interior do Belém do Pará, ali de Marabá. E Marabá tem um rio que cruza a cidade, me foge o nome daquele rio agora. Se alguém souber, pode deixar aí no chat, tá? Eu estive ali no ano de 1995, né? 1995, pastoreando a igreja lá no sul do Pará, em Conceição do Araguaia. Chegamos em Conceição do Araguaia em 1994, povo amado, povo querido, povo bem religioso, povo que crê em Deus, povo ali de Conceição do Araguaia. Meu abraço, olha, beijo aí para vocês em nome do Senhor Jesus. Também não poderia deixar de citar Redenção, né? A linda cidade de Redenção do Pará, que Deus abençoe, Xinguara, toda aquela região ali sul do Pará, Tocantins também, não é? Faz divisa ali, Conceição do Araguaia faz divisa com Tocantins, é cortada ali pelo Rio Araguaia. Deus abençoe o povo querido ali do Tocantins, Palmas, Deus abençoe Goiás, Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, agora são, deixa eu ver, 11 horas mais 59 minutos, faltando 1 minuto para a oração. Não preparou ainda o copo com água? Por favor, prepare o copo com água para juntos orarmos, intercedermos a Deus pela sua família em nome de Jesus. Mais nomes chegando por aqui para a oração, você pode também colocar o seu nome no chat está aberto. O nome do Maurício, Juliana Mendes Pereira e família, né? Todo mundo, ela pede oração para todos os amigos, também os inimigos, pede oração pelos inimigos e pede também para que Deus visite a empresa Asco, né? A empresa Asco, e pede oração para que Deus abençoe a liderança daquela empresa em nome de Jesus. Bem, faltando aí 1 minutinho para meio-dia, meu copo com água já pronto, preparado, tudo certo. Nós vamos agora falar com Deus por você, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você se una a nós. Talvez você esteja passando momentos difíceis na sua vida, mas Deus, Ele é poderoso, maravilhoso para intervir e mudar essa situação. É momento de orar. Vamos falar com Deus
em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, cá estamos nós agora ao meio-dia, Senhor, quando os ponteiros se cruzam, Pai, no alto do relógio, nós entramos em Tua presença para invocar o Teu nome, em favor, meu Pai, desta casa, deste lar, desta família, em favor daquele que se encontra no hospital, daqueles que receberam um diagnóstico negativo dos médicos, daqueles, meu Pai, que estão numa situação terrível, precisando de um milagre, precisando do Teu poder, meu Pai. Pai, toca agora de forma poderosa, maravilhosa, para transformar este lar, transformar esta família, para curar aquele que está doente, meu Deus, para, no nome de Jesus, entregar uma bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Toca para libertar, meu Pai, aquele que é viciado, aquele que é dependente químico. Quebra essa maldição agora, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, aquele que está doente, Pai, opera de forma maravilhosa para curar, para libertar. Meu irmão, minha irmã, levante o copinho com água para os céus, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a nossa água, e nós vamos bebê-la agora para receber o milagre, a bênção, porque cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Beba d'água, meu irmão, primeiro gole em nome do Pai. Primeiro gole em nome do Pai, receba a visita do Senhor nesta tarde, receba em nome de Jesus o livramento que você precisa, que um milagre aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus agora. Pai, eu ministro a bênção sobre esta casa, eu ministro a bênção sobre esta família, em nome de Jesus, que assim seja. Agora beba o segundo golinho, por favor. Em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai lá nos cômodos desta casa, Senhor, aonde a falta de paz, a falta de alegria, leva a Tua paz, leva a Tua alegria, leva a bênção para essa pessoa que tem derramado lágrimas, que tem se sentido solitário em sua peleja, em sua luta, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinha, sozinho. Deus está com você aí onde você está. Ele visita você nesta tarde para entregar a vitória, entregar a bênção, para fazer o milagre. Em nome do Senhor Jesus, Deus já está providenciando o escape, uma porta para você sair dessa situação. Beba da água em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus, beba da água em nome do Espírito Santo. Receba agora tudo aquilo que você precisa. Receba o livramento, receba o milagre, receba a resposta para as tuas orações. Pai, eu profetizo na vida do Teu povo o milagre, para a honra e para a glória do Teu nome, que eles recebam agora a bênção, que eles recebam agora, meu Pai, o livramento, que eles recebam agora, meu Pai, o milagre, para a honra e a glória do nome de Jesus. Que assim seja. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Respire fundo em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Amém. Querido, há uma passagem bíblica e ela está registrada lá no Salmo 56, salmo escrito num momento crítico na vida de Davi, porque Davi foi vítima de uma perseguição. E o contexto é o seguinte: Saul estava tomado de inveja. E a Bíblia diz que Saul, juntamente com a inveja, tinha em sua companhia um espírito maligno. Interessante notar como a inveja ela anda junto com espíritos malignos e como espíritos malignos eles andam junto com a inveja. Havia em Saul inveja e um espírito que o atormentava. Os dois andavam juntos. Pois bem, influenciado por esse espírito imundo, Saul fez de tudo para tentar matar Davi. Davi, então, foge para a terra dos inimigos, para uma cidade
famosa chamada Gate. Essa cidade era a cidade principal dos filisteus, inimigos declarados do povo de Israel. Inclusive, Davi havia vencido o herói dos filisteus, um gigante por nome Golias, havia sido derrotado por Davi. Mas Davi, na hora do desespero, da perseguição, se vê obrigado a ir para Gate, fugindo da inveja, do ódio de Saul e do espírito que estava em Saul. Pois bem, chegando em Gate, Davi é obrigado a se fingir de louco, de maluco, para não perder a vida. Ele anda pelas portas da cidade, arranhando com as unhas as portas da cidade. Ele permite saliva escorrer de sua boca para que os inimigos tivessem a ideia de que ele estava louco e o deixassem ir. É nesse cenário que Davi escreve o Salmo 56, numa terra estrangeira, com a sua voz silenciada, porque ele não podia falar, ele não podia externar para os seus inimigos o que ele estava sentindo, o que ele estava passando, ele não poderia receber o acolhimento daquele povo, daquela gente. Então ele escreve o Salmo dizendo assim no primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Imagina você nessa situação, na situação de Davi. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, ou seja, Saul, que tinha em sua companhia a inveja e um espírito maligno. Não esqueça disso, os dois sempre andam juntos. O homem procura devorar-me, pelejando todo dia contra mim e me oprime. Davi diz: os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Desabafo de um homem que havia vencido algumas batalhas, não só públicas como Golias, mas havia vencido batalhas íntimas, como um leão que ele havia matado quando tentou devorar uma de suas ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas. Esse homem, que era um vencedor, agora se sente acuado, silenciado, ele se sente abandonado por quem um dia ajudou. Quantas pessoas conhecemos que estão na mesma situação? Pessoas que receberam a ingratidão como forma de pagamento, de retribuição pelo bem que fizeram. Ajudaram tantas pessoas e hoje se encontram abandonadas, esquecidas, renegadas ao próprio destino, abandonadas à própria sorte. Davi estava vivendo exatamente este quadro. Mas, diante de tudo isso, ele nos diz no versículo 8 algo que nos chama a atenção. Ele diz: tu, se referindo a Deus, tu contaste os meus passos. Tu contaste os meus passos quando eu sofri perseguição. As minhas lágrimas colocaste no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro, diz Davi, pergunta Davi a Deus, né? Duas afirmações poderosas que Davi faz nesse salmo. Primeiro, ele diz que Deus conta, ou estava contando cada passo que ele estava dando durante aquela perseguição. Querido, isso nos mostra cuidado. Isso nos mostra que Deus, ele se importa com cada detalhe de nossa vida, de sua vida. Contar os passos significa que Deus está com os olhos dele voltados para o que acontece com você, mas também para as articulações, estratégias e armações que os inimigos fazem contra você. Os olhos de Deus estão atentos a isso. Os olhos de Deus também estão atentos às lágrimas que você derrama. As lágrimas que Davi derramava, ele disse, elas não se desperdiçam no chão.
elas não se perdem no tecido, no algodão das minhas vestimentas. Elas são recolhidas e guardadas em um odre, pequeno objeto que os antigos costumavam guardar lágrimas da época do luto, quando perdiam um ente querido. Eles pegavam as lágrimas e colocavam aquelas lágrimas dentro de um vasilhame e guardavam aquele vasilhame para sempre lembrar daquele momento. Davi diz: minhas lágrimas, elas estão sendo guardadas no teu odre. Em outras palavras, Deus não haveria de esquecer jamais cada lágrima derramada por Davi, assim como Deus não se esquece das lágrimas que você derrama. Lágrimas que parecem perdidas ao travesseiro, na cama, lágrimas que você derrama no chuveiro e que se misturam com a água do chuveiro, mas que Deus não permite que essas lágrimas vá para o ralo. Ele separa, espiritualmente falando, e Ele guarda cada lágrima que você derrama em seu odre. Isso mostra cuidado. O cuidado que Deus tem tido por você. O cuidado em observar seus passos, em preparar um caminho de vitória para você, em nome de Jesus. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre e que anota os passos que damos, é a mesma Bíblia que diz aqui no Salmo 139, quando ele fala sobre a nossa criação, a maneira que ele nos cria, ou a maneira que ele nos criou, ele diz assim: todos os meus dias foram contados e anotados em teu livro. Todos os meus dias estão contados e anotados em teu livro. Salmo 139 fala sobre isso. Isso nos mostra também, que além do cuidado que nós devemos ter para com esta vida, que Deus tem em relação a nós, a esta vida, há um cuidado muito maior que nós precisamos ter em nossas vidas. Precisamos saber que o nosso tempo também ele foi contado por Deus. Ou seja, os nossos anos, os nossos dias, todos eles estão anotados no livro do Senhor e determinados por Deus. Ou seja, cada um de nós tem um tempo neste mundo, nesta terra. Aliás, há uma criação humana que eu acho genial, não é? Permita-me colocar para você essa criação humana. Eu encaro como uma das coisas mais sensacionais criadas pelo homem, que é a ampulheta. Os antigos chamavam de ampolha, mas o nome é ampulheta. Um pequeno recipiente de vidro com dois espaços, um superior e inferior, divididos por um funil. Quando se coloca areia fina na parte superior da ampulheta e a areia começa a escorrer de forma silenciosa pelo funil até se esvair completamente. O tempo ele é abstrato, não se pode pegar o tempo, mas eu acredito que a ampulheta ela é a maior representação do tempo de forma visível e palpável. Isso porque a ampulheta nos ensina lições preciosas. A primeira lição que ela nos ensina é que a areia ela é limitada, assim como os nossos dias, os nossos anos. Nós temos a impressão, às vezes, que vamos viver de forma ilimitada aqui embaixo. Mas a ampulheta nos ensina que o nosso tempo ele é limitado, assim como a areia ela é limitada. Uma outra lição que a ampulheta nos ensina é que, assim como a areia escorre de forma silenciosa pela ampulheta, assim também o tempo. Nosso tempo, ele se esvai de maneira silenciosa.
A velhice chega de maneira silenciosa. Quantas vezes você não foi surpreendido? Você, filho, que me acompanha agora, foi surpreendido ao olhar a face, o rosto de sua mãe e de seu pai e perceber na face de sua mãe e de seu pai os traços do tempo, o desgaste do tempo na pele de sua mãe, de seu pai, de sua esposa, de seu marido. Porque o tempo, ele é como a areia que escorre na ampulheta, ele é silencioso, ele passa sem grito, né? Sem fazer barulho. Duas lições importantes. A areia é limitada, o nosso tempo é limitado. O tempo escorre de forma silenciosa. E talvez por conta dessas duas lições importantes, é por isso que devemos, nesse pouco tempo que temos de vida, priorizar aquilo que realmente importa. Valorizar realmente aquilo que importa. Voltando ao Salmo 56, é por essa razão que Davi, embora perseguido, embora injustiçado, no Salmo 56 ele vai dizer assim, permita-me abrir aqui, ele vai dizer assim no versículo 3, ele diz: em qualquer tempo, está falando de tempo, tempo que escorre, tempo que é limitado, né? O nosso tempo é limitado aqui na Terra, ele diz: em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu fico por aqui com essa meditação após a oração do meio-dia. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma oração e nenhuma meditação. Eu fico por aqui e eu gostaria que você refletisse comigo em algo poderoso. Um dia Jesus foi expulsar um espírito de um jovem gadareno e um dos evangelistas diz que uma das perguntas que o demônio fez a Jesus foi: por que vieste aqui nos atormentar antes do tempo? A mesma Bíblia, lá em Apocalipse 12, diz que Satanás, ao cair, ser expulso do céu e ao cair à terra, ele veio cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É incrível, é admirável a gente ver que Satanás se importa com o tempo. E ele prioriza as coisas especiais, importantes, durante esse período de tempo que ele tem para agir. Se ele, sendo quem é, um ser maligno, de trevas, prioriza o tempo, o pouco tempo que ele diz que lhe resta, por que eu e você não vamos priorizar o nosso tempo? Por que não separar um tempo para buscar a Deus e não para se alienar de Deus? Alguém disse que na infância o tempo se arrasta, na juventude o tempo corre e na maturidade o tempo voa. O tempo voa. Isso é verdade. Não é verdade? As coisas passam muito rápido porque o tempo ele foge. O tempo ele é fugaz. Havia um poeta romano de nome Pérsios, ele viveu do ano 33 até o ano 62. Vida curta. 28 anos de idade somente. Ele morre aos 28 anos de idade. Ele escreve um poema, um livro, e um dos livros, o quinto livro, chamado Sátira, versos 151, 152, ele escreve para aquelas pessoas que em seu tempo, isso estou falando do ano 32 a 30, 33 a 30, 34 a 62, né? Ele escreve
para aquelas pessoas que viviam apenas em busca de prazeres. Ele escreve dizendo o seguinte, ele diz, o tempo foge, palavra de Pérsios, não era cristão, poeta estoico, escrevendo contra os hedonistas, ele diz, o tempo foge. E ele dizendo para os hedonistas, aqueles que achavam que deveriam viver a vida pelo prazer, que a razão da vida era usufruir o máximo de prazeres. Ele diz, o tempo foge, e esses prazeres em quem vós acham que a vida deve fazer sentido, vos rouba o mais precioso, que é a prioridade naquilo que de fato importa. O que Pérsios estava dizendo era que os hedonistas, boa parte da população do seu tempo, perdia tempo naquilo que não valia a pena perder, que eram os prazeres do mundo, bebedeiras, orgias, etc. Quando a gente vem para o Brasil colônia, a gente passa séculos e chega no Brasil colônia, na época da escravatura, uma das táticas usada pelos senhores de escravos era tentar alienar os escravos de sua condição. Por isso, fazia-se muitas festas, e nessas festas que eles davam para os escravos, rolava muita cachaça, não é? Muita cachaça. O objetivo dos senhores dos escravos era alienar os escravos de sua condição, impedi-los de perceberem o estado em que estavam. Os séculos passam, chegamos ao século atual, século XXI, e você já parou para observar quantas pessoas se alienam aos finais de semana? Vida dura, vida difícil, são trabalhadores, pessoas honestas, pessoas boas, mas que pegam todo o seu dinheiro e no final de semana gastam tudo com bebida para se alienarem de sua condição. Põe-se um som alto, muito alto, porque não se quer ouvir, se permitir ouvir a voz da própria consciência, do próprio interior, porque o silêncio ele é um aliado. Quando o ser humano está em silêncio, ele consegue se ouvir, se refletir, ele consegue ouvir a voz de sua própria consciência, do seu próprio interior. Não é? Por isso que os maiores pensadores do mundo amam o silêncio. Eu paro para pensar aqui e levo você a essa reflexão. Será que tudo isso, esse estilo de vida desregrado, sem disciplina, não é uma fuga da realidade, do estado em que a pessoa se encontra? E qual é o problema disso? O problema é que nesse estado a gente não prioriza o que vale a pena priorizar. O tempo escorre de forma silenciosa e a gente vai perdendo o mais importante. A infância dos filhos que a gente não vê crescer, desenvolver, porque estamos ocupados com tantas coisas fugais. Um relacionamento que é levado à destruição, ao fracasso, porque priorizamos outras coisas. E o mais importante, a salvação eterna da alma, que é um ser eterno e que um dia estará diante de Deus para prestar conta de suas ações, sejam boas ou mais. É essa alma que precisa de atenção redobrada. Refletir sobre isso. Tá bom? Mês de maio começa. Nessa sexta-feira estarei aqui pessoalmente às 9 da manhã num culto poderoso, maravilhoso, orando por todos os trabalhadores, você, meu irmão, minha irmã, é o meu convidado especial. Família, fico por aqui. Deus abençoe a todos, mas eu volto nesse canal, uma reflexão e oração pela sua vida. Beijo no coração para todos. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.